Hoje o tema que eu quero tratar, eu vou intitular ele de O Emprego da Força para Herdar o Reino. Que é baseado naquela escritura de Lucas 16, onde Jesus disse que você tem que empregar um esforço, você tem que exercer uma força para herdar o reino. Esse é o título da mensagem que eu quero dar para hoje. E eu quero apenas fazer uma leitura de uma escritura. E depois aqui eu quero fazer a leitura das notas que eu tenho aqui e fazer alguns comentários. E eu espero que o Senhor Jesus Cristo nos ajude e nos abençoe com a sua palavra. Amém? Então, abram por favor suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos de 9 a 16. 1 Coríntios 2, 9 a 16. Vou dar um tempo para que os irmãos abram suas Bíblias e busquem. Amém. 1 de Coríntios, capítulo 2. Versículo 9 a 16. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras da sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Amado Pai Celestial, Deus amoroso, louvamos a Ti por essa palavra que acabamos de ler e pedimos desejar ao Senhor para que Tu nos dê o Teu entendimento e que o Teu próprio Espírito Santo venha revelar a Tua palavra como acabamos de ler, Senhor. O homem não pode por si mesmo. O Espírito do mundo não pode entender. E nós não temos um Espírito do mundo, nós temos o Teu Espírito enviado por Ti dos céus. Então ajude-nos, Senhor, com o Teu Espírito a entender a Tua palavra, a compreender o que Tu queres que saibamos nesse dia. Ajude-nos, Senhor, a capacitar a Tua noiva, a aperfeiçoar o Teu povo, porque nós estamos aqui, Senhor, apenas com esse objetivo, ser capacitados, ser instruídos por Ti, para que possamos ser uma testemunha fiel de Ti e da Tua palavra, ser testemunhas cristãs fiéis daquilo que Tu tem revelado para o Teu povo, aqui nesses últimos dias, Senhor, através dessa mensagem vindicada. Ajude-nos, Senhor, é o que nós Te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Então, meus irmãos, Paulo aqui nos disse, através dessa escritura que nós lemos, de que nós não podemos compreender as coisas de Deus a menos que o seu próprio Espírito esteja em nós e nos revele. É o Espírito Santo de Deus que vai nos revelar a sua palavra, não é um outro Espírito. Desliga o celular. E ele faz uma comparação muito simples. Ele disse aqui que o homem
como o homem conhece a si mesmo, né? E, portanto, ele sabe falar daquilo que ele sabe acerca de si próprio, então, da mesma forma, somente Deus é que conhece a si mesmo, né? E que pode falar sobre esse conhecimento de si mesmo e do seu reino. Mas, se Deus colocar em seus filhos o seu Espírito, então eles poderão saber aquilo que pertence a Deus. Porém, apenas na medida em que Ele lhes permite que os seus filhos saibam. Porque nós sabemos que há um limite, né? Eu acho que alguns vão se lembrar daquela escritura, até separei aqui, vou ler isto, né? Onde diz que as coisas encobertas pertencem a Deus. Ou seja, tem coisas que você não vai entender, né? Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, a nossos filhos para sempre. Então tem coisas que Deus quer revelar a nós, aos seus filhos, e isso é para algum objetivo, é para nosso crescimento. Há algumas coisas que talvez seus filhos busquem entender e não conseguem, e aqui a Escritura diz, há coisas que realmente estão encobertas, você não vai entender. Então não tente se aprofundar em alguma coisa. Limite-se a entender aquilo que Deus te deu, aquilo que Ele te revelou. E procure entender isso com o seu próprio espírito. Não tente entender com um outro tipo de espírito. Porque veja que Paulo aqui também disse que nós não recebemos o espírito do mundo. O que é esse espírito do mundo? O mundo tem um espírito? Do que Paulo aqui está falando? Você sabe que João disse que o mundo jaz no maligno, né? 1 João 5,19. Ou o mundo está no maligno. E este maligno que João está falando quem é? Satanás. É o diabo. Né? Então isso significa o quê? Significa que o mundo está submisso a ele. O mundo está em sujeição ao diabo, está debaixo do seu poder. Portanto, o espírito do mundo não pode ser outra coisa senão esse mesmo espírito de Satanás a qual ele está sujeito. Então, este espírito que está governado, ou que governa o mundo, melhor, esse espírito ele tem uma unção, ele tem uma sabedoria, ele tem um conhecimento, né? E este conhecimento, essa unção, essa revelação, essa sabedoria, ela é própria desse espírito deste mundo. Agora, esse conhecimento, essa unção, essa sabedoria que é própria desse espírito do mundo, ela até satisfaz a vontade do homem. É um conhecimento que é satisfatório para a mente do homem. Satanás, na verdade, ele domina sobre esse espírito do mundo, porque ele sabe como que o homem pensa. E é por essa razão que ele sempre consegue influenciar o mundo pecador. Porque Satanás pensa e fala como o homem. Satanás ele não tem sequer um vocabulário próprio, sabia disso? O vocabulário de Satanás é o vocabulário do homem. As palavras que o diabo usa para se expressar é as palavras do homem. As ideias que o diabo tem, as opiniões, as palavras, é idêntica às ideias, às palavras do homem. Há uma grande afinidade entre o que Satanás sente, deseja, fala, com o que o homem sente, deseja e fala também. Certa vez, quando Jesus disse aos seus discípulos que convinha padecer nas mãos das autoridades de Jerusalém, você deve se recordar que Pedro chegou até a repreender Jesus, lembra disso? Dizendo que era para que ele tivesse misericórdia, compaixão de si mesmo, para que aquilo não acontecesse. Né? Por que Pedro fez isso? Os discípulos eles não estavam preparados para aceitar a verdade dos fatos, de que Deus ele sempre atua na sua simplicidade. E que Jesus não estava ali para conquistar Roma, como estava sendo ensinado por alguns. Eles entendiam que Jesus era o Messias, mas eles estavam tentando interpretar as Escrituras conforme aquilo que lhes foi legado pelos mestres daquele dia. Então eles pensavam que Jesus seria um Messias, que ia ser um grande conquistador, né? E baseado no conhecimento, naquilo que foi ensinado para eles. Então eles foram doutrinados por aqueles mestres daqueles dias de que Deus cumpriria suas escrituras de uma determinada maneira. Porém eles não sabiam que Deus tem a sua própria maneira peculiar de fazer com que a sua palavra se cumpra. E que o homem natural não consegue entender. Como Paulo disse, você tem que ter o Espírito de Deus para entender as coisas de Deus. Então, depois que Pedro resistiu a Jesus, dizendo, não, tenha misericórdia de ti, Senhor, tenha compaixão de ti mesmo, que isso não te ocorra. Lembra qual foi a resposta que Jesus deu para Pedro?
Eu vou ler aqui, está lá em Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Essa é a tradução que eu tenho. Em outras traduções diz: tu não cogitas das coisas que são de Deus, mas tu cogita, tu pensas, tu falas das coisas que são dos homens. Agora, procure entender, Jesus não estava ali chamando Pedro de Satanás. Não. Não era Pedro que Jesus estava ali se dirigindo, mas é o próprio Satanás, sim. Era o próprio Satanás, o adversário. A palavra Satanás quer dizer adversário, quer dizer opositor. Era este espírito que reina sobre o mundo que Jesus ali estava repreendendo. Né? Ele é um opositor do reino de Deus, cujo espírito governa e instrui o mundo com a sua própria sabedoria, com o seu próprio conhecimento, com a sua própria unção. Como nós dissemos, o espírito do mundo é o espírito do diabo. Ok? Portanto, a sabedoria do diabo e a sabedoria terrena do homem natural são a mesma. Certa ocasião, Tiago chegou a identificar a sabedoria do homem como terrena, animal e diabólica. Ele classificou a sabedoria do homem com essas 3 palavras. Deixa eu ler isso lá em Tiago 3,15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a terrena. Vamos começar por partes. Ele disse, a sabedoria do homem é uma sabedoria terrena. Por que terrena? Óbvio, né? Está claro. Porque é a sabedoria do homem. Ok? A sabedoria do homem é terrena. Depois ele diz, é animal. Por que animal? Os animais têm sabedoria? Você vai ver que a Bíblia menciona apenas um único animal que tinha sabedoria. A Bíblia só menciona um animal que teve sabedoria. E esse foi quem? A serpente, que era o mais sagaz de todos os animais selváticos. Não é isso que está lá em Gênesis 3? Né? Agora, desde que os genes do homem se misturaram com este animal, com a serpente, a sabedoria de ambos, do homem e dessa serpente, passaram a ter uma certa afinidade. Consegue entender isto? Portanto, a sabedoria animal do homem possui um parentesco com a sabedoria da serpente. A mesma que enganou Eva com a sua astúcia. E todos hoje levam consigo esses genes misturados em si. Todos nós levamos, infelizmente, uma parte dessa semente da serpente conosco está misturado. Né? Então, eu fui fazer a consulta e lá no grego, essa palavra que Tiago usou aqui como a sabedoria do homem, como sendo animal, no grego lá é psúticos. Deve ser assim que se pronuncia, psúchicos, que se refere ao principal da vida animal. O que os seres humanos têm em comum com os animais. Bom, e uma das coisas que nós temos em comum com a serpente é justamente a sua sabedoria. E essa palavra, ela também tem a ver com a natureza sensual, com sua dependência dos desejos e das paixões. É isso que você vai encontrar lá no Lexo, lá se você for fazer a consulta do grego. Então, o que quer dizer isso? Significa que essa sabedoria animal do homem, ela está focada apenas nas coisas terrenas, nas coisas baixas, na satisfação da sua própria vontade, do seu próprio desejo, do seu próprio querer. E Tiago também chamou essa sabedoria do homem de diabólica. Por que essa sabedoria do homem também é diabólica? Porque a sabedoria do homem está baseada na mesma sabedoria que o diabo possui. Estou dizendo para você, a sabedoria do homem e do diabo são idênticas. Por isso que Jesus disse para Satanás, você pensa, você cogita, você fala como homem. Você pensa as coisas do homem. Foi por isso que Jesus disse a Satanás, que ele só compreende as coisas que são dos homens. E como eu disse, em outras traduções, diz, tu cogitas, e indo lá para o grego, fui fazer a pesquisa, lá está traduzido como, no grego está fronel, onde foi traduzido, tu compreendes como os homens, ou tu cogitas como os homens, fronel. E essa palavra fronel significa ter um entendimento, significa ser sábio, significa sentir, significa pensar, significa ter uma opinião de si mesmo, significa também pensar a respeito de si, pensar ou refletir sobre a própria opinião, também significa ser do mesmo pensamento, concordar e compartilhar os mesmos pontos de vista, significa cuidar dos próprios interesses ou vantagens, ser do partido de alguém.
Então veja, essa palavra significa muita coisa. Então quer dizer que Satanás, ele pensa como homem. E da mesma maneira, o homem também pensa como Satanás. O diabo usa a mesma linguagem do homem e o mesmo vocabulário do homem. Satanás, ele compartilha das mesmas opiniões, do mesmo querer, do mesmo desejar do homem. Jesus disse, tu pensas, tu cogitas, tu sente como homem, tu fala como homem, tu pensas como homem, tu interpretas como homem. E o inverso também é verdadeiro. O homem, na sua sabedoria animal, terrena, e também é diabólica, ela é igual à sabedoria de Satanás. O homem pensa como o diabo. O homem fala como o diabo. O homem sente como o diabo. Tudo isso, estou falando de um homem cuja vida não foi transformada. Estou falando daquele velho homem. Se você é uma nova criatura, isso tem que ter morrido também. Você não pode mais ter essa mesma sabedoria diabólica, terrena. Você tem que ser transformado. Um novo nascimento tem que fazer isso. Tem que limpar você todas essas coisas. Né? Mas veja, quando Jesus disse isso, você pensa como homem, eu estou querendo mostrar para você. É porque há uma afinidade da sabedoria de Satanás com a própria sabedoria do homem. Satanás pensa como nós. Por isso Satanás consegue nos enganar facilmente. Por isso Satanás consegue enganar o mundo facilmente, melhor. Porque ele sabe como o homem pensa. Ele sabe como o homem sente. E Satanás, ele também sente e pensa dessa mesma maneira. Então, Satanás, ele consegue enganar o homem com a sua sabedoria porque ele sabe pensar como homem, cogitar como homem. O diabo sabe como o homem se sente devido a essa afinidade entre ambos. E é por essa razão que podemos dizer que o diabo sente e age como homem, porque existe uma grande afinidade entre o sentir e o desejar do homem com o sentir e o desejar do diabo. Ok, agora veja, é por isso que Deus disse lá na sua palavra, que eu quero ler aqui, que os pensamentos de Deus não são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Não é isto? Porque os seus pensamentos são elevados, são de Deus, são celestiais. Mas os pensamentos do homem são naturais, são terrenos, são malignos. Né? Isaías 55, verso 6 em diante. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Por que isso? Porque nós já vimos, nós já entendemos que o pensamento do homem maligno é terreno, é animal e é diabólico, porque exatamente é assim que é o pensamento de Satanás. Há uma afinidade. Então, deixe o homem seus pensamentos, deixe o homem maligno seus pensamentos, deixe o homem ímpio o seu caminho, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, ou seja, ele vai te dar o seu Santo Espírito, para que você tenha o desejar de Deus, para que você tenha um falar de Deus, para que você tenha um sentir de Deus. Enquanto você não tiver esse Espírito que te instrui acerca de todas as coisas, você vai ter esse Espírito que é do mundo. E quem é que governa este mundo? Satanás. Porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos são muito mais, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ok, então veja, se Paulo diz que temos o Espírito que provém de Deus, não é isso que nós lemos ali em Coríntios? Então nós precisamos igualmente pensar como Deus. Amém? Temos que pensar como Deus, temos que cogitar como Deus, temos que sentir como Deus, temos que agir como Deus. Pois, como disse Paulo, se alguém não tiver o Espírito Santo de Deus, como que ele poderá compreender as coisas de Deus? Amém? Então veja, o irmão Branham, ele disse que a forma como o Espírito Santo hoje está se manifestando na noiva, essa é a linguagem, o idioma dele, a sua teologia, é por meio de um sinal, o sinal do Espírito Santo sobre a noiva. E a menos que alguém tenha esse sinal, não compreenderá as coisas que estão se passando nesse tempo do fim agora. Porque somente esse sinal, ou esse Espírito Santo, é que revela as coisas de Deus. Elas são simples, o Mambanda fala isso, eu separei aqui vários parágrafos onde ele comenta sobre isso. As coisas de Deus são simples, são humildes, né? E elas são facilmente ignoradas por muitos, por causa justamente dessa sua simplicidade, da sua humildade. Nessa mensagem que o irmão Brian está ministrando agora, baseado no sermão do irmão Branham, Desesperos, lá no parágrafo 32, o profeta vai dizer assim: eu verdadeiramente creio
que estamos à margem de uma das coisas mais poderosas que já atingiu a terra desde os dias do Senhor Jesus. Por que a Umbanda disse isso? Porque esta mensagem, como ele nos ensinou, é o quê? É o alarido, que está preparando uma noiva para o arrebatamento. Então nós estamos nesses últimos dias, meus queridos, vivenciando uma situação de coisas que muitos cristãos das outras eras ansiavam por viver e que agora nós estamos vivenciando isto hoje. Por isso que a Umbanda diz, estamos à margem de algo muito grande que não tem acontecido desde os dias que Jesus esteve sobre essa terra. E o que é? Esta mensagem vindicada, este alarido que está preparando uma noiva para o arrebatamento. Amém? É disso que ele está falando. Depois ele diz, está vendo? Porém, agora podemos somente ser conhecidos como, será tão humilde? Está falando da mensagem. Está vendo? Veja, o que o homem chama de poderoso, Deus chama de abominação. Porém, Porém, o que o homem chama de loucura, Deus chama de poderoso, está vendo? Então agora observe isso, veja, será tão humilde que você perderá de ver se você não tiver o sinal ali para examinar isto. E que sinal é este? O Espírito Santo. O selo da noiva hoje é esse Espírito que te capacita a entender as coisas de Deus, aquilo que Ele te permitiu receber, aquilo que nos foi revelado, não é isto? Agora, mas como foi dito em Isaías, a menos que o homem abandone os seus próprios pensamentos, que são malignos, essas coisas continuarão veladas para os seus olhos e para o seu entendimento. O Filho de Deus precisa, de fato, morrer para os seus próprios pensamentos. Porque, do contrário, ele estará falando e pensando como Pedro, que ficou ali reagindo contrário à palavra de Jesus, né? Porque o que foi dito lá naqueles dias era contrário ao que Jesus estava falando. Então não fazia sentido para Pedro. Pedro teve um entendimento. Instruíram a interpretar a Escritura de uma maneira. Então vem ali a palavra encarnada mostrando como que a palavra deveria ser interpretada. Mas ele não estava entendendo isso. Por que isso? Porque ele não tinha o Espírito para entender essas coisas. Então, mas na verdade, nada do que Deus diz faz sentido para a mente humana. Nada. A mente humana não consegue entender. É isso que Umbanda disse aqui. As coisas que o mundo acha como sábios, Deus o torna como loucos e vice-versa. Então, o que nós mais temos são pessoas tentando fazer de tudo para ter sentido, ou dar algum sentido para a palavra de Deus, criando doutrinas para poder fazer com que elas se acomodem, a palavra de Deus se acomode de uma forma mais razoável para a sua mente. Mas se temos o Espírito e a mente de Cristo, nós devemos então pensar da maneira de Cristo. Não da maneira como algumas doutrinas são forjadas para condicionar a tua mente para aceitar como é que a Escritura deve ser entendida, compreendida ou interpretada. Deixa eu ler algo aqui que uma Umbanda falou, num sermão que não temos traduzido, chamado Água da Separação, do dia 21 de janeiro de 55. Uma Umbanda vai falar sobre isso. É uma questão individual, não de grupos de pessoas, mas é para você, como indivíduo. Você, como um ser humano, que você possa, observe, possa abandonar os seus próprios pensamentos. Enquanto você tiver os teus próprios pensamentos, os teus próprios caminhos, os teus caminhos são contrários aos caminhos de Deus. Amém? E você não pode estar certo e pensar os teus próprios pensamentos. Não. Pois você tem que morrer para os teus próprios pensamentos. Sabia disso? Teus pensamentos, enquanto você olha para eles, você olha para isso, materialmente. E você diz, bem, isso não pode acontecer, isso simplesmente não é razoável, não é sensato pensar uma coisa dessas. Enquanto você fizer isso, você ficará na sua mesma condição. Você chega a um ponto onde você não pode pensar os teus caminhos, mas você vem a Cristo e pensa da sua maneira de pensar. Agora, como que é possível isto? Tendo o Espírito de Cristo em você. É isso que estou dizendo. O Espírito do mundo, que é o Espírito maligno, vai fazer você pensar como ele pensa. Mas se você tem o Espírito de Cristo em você, você vai pensar como Cristo pensa. É isso que a Umbanda diz. Aceite a palavra dele. Então as coisas começam a tomar uma forma diferente. Porque você está morto e a sua vida está escondida em Deus através de Cristo e selada pelo Espírito Santo. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. O que a carne diz, Umbanda explica. Mas andam segundo o Espírito. Amém?
Então, se Deus é revelado na simplicidade, como Ambano nos disse, ele somente pode ser aceito também por quem? Pelos simples. Porque Deus sempre escolheu homens simples, filhos e filhas simples, humildes, comuns, para falar de sua palavra e para fazer a sua obra. Deus escolheu pessoas simples e humildes como eu e você para falar dele e para fazer a obra para ele. Amém? Deixa eu ler isto que o Mambana disse lá na mensagem do terceiro selo. Estudamos tudo isso e mostramos como falharam em ver João, como falharam em ver Elias, como falharam em ver Jesus, como falharam em vê-los o tempo todo. E farão a mesma coisa, porque a Bíblia disse que fariam, está vendo? Deste modo, nesse tempo, será muito humilde, será tão simples, que fará as pessoas se afastarem disto. É simples demais para elas. Nós verificamos, e sempre, que quando as pessoas se tornam inteligentes, instruídas e sabem muito, então elas simplesmente, esse é justamente o tipo que falha em ver. Você sabe. Está vendo? Jesus nunca escolheu pessoas desse tipo para serem seus discípulos. Ele escolheu pessoas sem letras, pescadores, e ninguém estava ligado às suas igrejas e coisas tais. Ele simplesmente escolheu homens comuns, cobradores de impostos, e lavradores, e pescadores, e assim por diante, para fazerem a sua obra. Está vendo? Porque eles sabem que não são nada. Então ele pode torná-los em algo. Veja, contanto que continue pensando que não são nada, então Deus pode operar. Mas, quando começam a pensar que sabem alguma coisa, então você não sabe nada que devia saber, diz a Bíblia. E assim, então, nós vemos que é assim. E agora verificamos, então, que esses mistérios devem ser revelados. Ok, então veja. Você não pode aqui esquecer, o Mambana aqui está dizendo, né, Deus usou pessoas simples para fazer a sua obra, para compreender a sua palavra. Mas não se esqueça que essas pessoas simples que cita aqui como pescadores, você tem que incluir Pedro aqui. Pedro foi um pescador, não foi? Agora, Pedro estava entendendo ali? Ele não estava servindo como um adversário para Jesus? Tenha misericórdia de ti, tenha compaixão de ti mesmo. Né? Veja, era uma pessoa humilde, escolhida por Deus, mas o próprio Pedro também estava tendo uma dificuldade ali para entender. Não se esqueça que Pedro era um desses homens simples que Deus escolheu e que mesmo assim arrasou com Jesus. Pedro naqueles dias até havia recebido uma medida de unção do Espírito Santo para expulsar demônios, para fazer curas e realizar curas. Você vai ver ali que as Escrituras mostram que os discípulos fizeram isto. Porém, ainda faltava para ele o quê? A fé revelada. Que só o Espírito Santo, que conhece a mente de Deus, é que pode dar. Ok. Então veja, Deus, ele faz a sua palavra se cumprir de uma forma tão humilde, que é algo até inesperado. Mesmo para aqueles que são tementes a Deus e que esperam nele. Mesmo Pedro, que era um homem simples, separado por Deus para falar das coisas de Deus e para fazer a obra de Deus, nem ele estava conseguindo entender. Porque as coisas de Deus são tão simples. Agora, muitas profecias da Bíblia que se cumpriram não foram sequer imaginadas sob a forma como elas ocorreriam. Depois que elas aconteceram, nós até podemos hoje facilmente dizer como que Deus cumpriu a sua palavra. Mas a lição que aprendemos com isso é de que a fé nos ensina a esperar. Sabemos que Deus fará algo, porém nós não sabemos como e nem de que maneira que Deus vai fazer. Embora essa mesma fé nos ajude a identificar a Deus, o que Ele está fazendo e no seu tempo. Nós sabemos que haverá uma voz de arcanjo para ressuscitar os mortos. Agora, nós não sabemos como que Ele fará isso, mas nós sabemos que Ele fará. Nós temos fé nisto. Sabemos que haverá um arrebatamento. Que Deus vai arrebatar os santos, a noiva glorificada. Porém, nós não sabemos como, de que maneira e quando que isso vai ser feito. Sabemos que no reino do nosso Pai há vários palácios, como estudamos no culto anterior. Mas cabe apenas a Deus decidir como que Ele irá acomodar cada um de seus filhos nesses palácios. Veja, nós sabemos de algumas coisas, mas algumas coisas ainda continuam encobertas para nós. Mas aquilo que nós sabemos, nós falamos e nós tratamos disso.
mas nós nos atemos apenas naquilo que nos foi revelado e ficamos com a palavra que nos foi ensinada através desse sinal que é o Espírito Santo. Então, tudo isso é uma revelação espiritual dada para quem? Aos simples, aos humildes. Deus, ele pode até fazer algo que pareça contrário à nossa maneira humana de pensar. Porém, certamente que ele não fará nada que seja contrário à sua palavra. Não. Você pode não entender alguma coisa que está se passando até com a tua vida. Mas saiba que nada do que está acontecendo é contrário à palavra dele. Às vezes Deus mesmo permite que um filho seu passe por alguma coisa, mas Ele mesmo está permitindo isso por algum propósito. E isso não está ferindo nada a sua soberania, não está ferindo nada a sua maneira de ser. Ok? Deixa eu ler algo que a Umbanda fala sobre isso. Mensagem Orgulho, 7 de agosto de 55. Agora, como eu estava dizendo, o Espírito Santo escreveu a Bíblia. E está escrita de tal maneira que não há nenhuma maneira, de modo algum, para o homem, em sua concepção mental, entender o que é. O homem, na sua maneira de entender, com a sua sabedoria, que é animal, que é diabólica, não é isso, que é terrena, não tem como entender. Não importa quão bem você tenha isso escrito, quão bem você possa combinar, isso está errado para começar, vê? Porque ele escondeu isso aos olhos dos sábios e entendidos, e é uma revelação espiritual. Olhe para os fariseus e os saduceus dos dias do nosso Senhor Jesus. Como que eles tinham tudo planejado, apenas para o ponto em que Cristo viria e tudo mais. E quando ele veio ao contrário do que eles haviam imaginado. Eles achavam que quando Cristo viesse para cumprir as escrituras, as profecias messiânicas, eles achavam que o Messias já viria ali para governar, para espoliar os reinos e por fim a supremacia romana. E ali estava Jesus, o Messias, e cumprindo as Escrituras, mas da maneira de Deus, não da maneira dos teólogos daquele dia. Então Deus, ele cumpre a sua palavra, mas nunca da maneira como o homem pensa que Deus tem que cumprir. É isso que o professor está dizendo. Ele veio ao contrário do que eles imaginavam, só para mostrar que ele é Deus. Ele não veio contrário às Escrituras, não. Ele veio contrário à concepção que eles tinham da Escritura. Mas ele veio exatamente do jeito que a Escritura disse. Exatamente. Então veja, queridos, os judeus, eles não aceitaram Jesus como Messias, porque eles já tinham tudo planejado sobre como que deveria ser. E nas suas mentes, Deus estava até obrigado a fazer exatamente da maneira como eles entendiam que deveria ser feito. Ok? A sua arrogância e a falta de humildade para reconsiderar suas teologias lhes forçaram, inclusive, a crucificar a palavra feito carne ali, que era Jesus Cristo, o Filho de Deus. E hoje tudo está se repetindo. A grande dificuldade da palavra de Deus ser aceita hoje é por causa desse mesmo orgulho do homem. Eles não são humildes o suficiente para aceitar a doutrina da maneira como o Espírito Santo ensina. Mas eles querem que seja de uma maneira que satisfaça a eles mesmos. Que seja do gosto deles. O irmão Branham, ele disse que eles já até planejaram nas suas mentes como que a palavra de Deus deve ser interpretada. Portanto, qualquer coisa que for dito dessa palavra, que não se enquadra da maneira como eles a imaginam, não terá nenhum efeito para suas vidas. E assim, se a palavra for dita da maneira como Deus mesmo ensina, para eles isso vai soar como se fosse algo estranho, como se não tivesse vindo de Deus. Porque não veio do canal que eles falsamente o têm como vindicado. Não, tem que vir da maneira como nossos mestres nos ensinaram. Tem que ser desse jeito aqui. A Escritura tem que ser interpretada dessa maneira. Tem que se cumprir dessa forma, porque foi assim que nós fomos instruídos. É assim que nós interpretamos. E o que o irmão Branham está dizendo aqui é, sempre em todas as eras, a palavra de Deus sempre se cumpriu. E nunca se contrariou, porém sempre foi contrária a tudo aquilo que eles pensavam sobre a maneira como ela tinha que se cumprir. E hoje acontece a mesma coisa. Hoje os homens estão interpretando a palavra de uma maneira, e Deus está cumprindo sua palavra, mas da maneira dele, não da maneira de Deus. Então, mais uma vez aqui uma banda vai nos mostrar que Deus nunca é aceito na sua simplicidade, na qual os orgulhosos sempre falham em vê-la. Deus se manifesta em coisas simples. A palavra de Deus é muito simples, é muito humilde. E eles esbarram justamente por causa dessa simplicidade. Mensagem que não temos traduzida, o mundo está caindo aos pedaços. 12 de abril de 63. O mundo religioso, depois, foi à procura de um Messias prometido. Todos os judeus diriam a você, crentes muito firmes, claro,
temos estado por 4.000 anos procurando o Messias, e nós cremos que ele está vindo, certamente, nós cremos nisso. O mundo político daquele dia estava procurando por o Messias. E todas as demais nações, cada uma, estavam procurando pelo Messias. E quando ele veio, eles fizeram a ele exatamente como eles fizeram em outros momentos. Eles estavam à procura de algo para mantê-los juntos nos dias de Noé. E quando Deus lhes enviou um mensageiro, o que aconteceu? Eles rejeitaram. E buscando por isso em todas as eras. É dessa maneira que isso acontece. Deus envia isso a eles. E então, eles desprezam isso. Ora, mas por quê? Isso não atende ao gosto deles. Vê? Eles não querem isso da maneira que Deus o quer enviar. Eles querem isso da maneira como eles querem. Eles têm tudo planejado da maneira como deve ser. E se isso não vem dessa maneira, então não é de Deus. Vê? É dessa maneira que sempre foi. Por que alguns têm dificuldade de aceitar essa doutrina dos apóstolos? Porque não é da maneira como eles inventaram nas suas cabeças. Porque na mente deles tem que ser de um jeito. As escrituras têm que ser interpretadas de uma maneira. E se você mostra a maneira correta, porque há a palavra certa, há uma verdade, mas se não se enquadra com a maneira que eles já determinaram, eles vão negar tudo isso. É isso que o profeta está dizendo. A simplicidade. Deus se manifesta uma simplicidade. E eles ignoram aquilo. Porque não se encaixa com aquilo que eles determinaram. Então veja, mas os simples e os mansos, esses aceitam a palavra de Deus e confiam em Deus. Eles aceitam essa doutrina e se rendem a essa doutrina. Deus tem tudo planejado para nós. Amém? Você crê nisso, irmã Maria? Você crê nisso, irmão Manuel? Deus tem tudo planejado para nós, meus queridos. Basta confiarmos nele e seguir em frente. Deixa eu ler algo que o profeta disse a respeito disso. Colocando toda a armadura de Deus, que não temos traduzido, 7 de junho de 62. Ele simplesmente não entende isso. Sim, construindo enormes estradas e super coisas assim, e tentam tornar a terra um lugar melhor e assim por diante, eles não entendem que os mansos a herdarão. Então, aí está você. Veja, Deus tem tudo planejado para nós. Essa é a única coisa que temos que fazer, que é simplesmente agarrar-se nele e seguir em frente, se estiverem todos crendo. Isso é tudo o que ele nos pediu para fazer, e ele nos levará até o fim. Amém? Graças a Deus. Tem essa escritura aqui de 2 Crônicas, lá 34, 27. Ela diz assim: porquanto o teu coração se estremeceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Então quando você se rende a Deus, como diz a Escritura, quando você rasga as tuas vestes, rasga o teu coração, rasga o teu próprio eu, deixa o teu eu carnal morrer, a mente do homem, a mente animal, a mente diabólica morrer. Quando você morre para os teus próprios pensamentos, quando você deixa os teus próprios caminhos de lado, ou seja, quando você sai do teu caminho para deixar Deus assumir o teu caminho, então você está pronto para fazer petições e Deus está pronto para responder às tuas petições. Amém? Porque ele diz, porque você se humilhou, eu te ouvi. Graças a Deus. Então veja, se Deus somente pode ser conhecido através da simplicidade, e por simples e por humildes, então é necessário sermos simples para que nós possamos conhecê-lo. É uma lógica muito simples, não é isso? Deus é simples. Então, para você entender, você tem que ser simples. Nós precisamos nos humilhar e abandonar nossas próprias ideias e interpretações se quisermos realmente conhecer a Deus. Do contrário, o Deus que alegamos conhecer será um Deus falso, inventado pelo nosso próprio intelecto, e que, portanto, não existe. Deixa eu ler algo aqui que o profeta disse, um sermão que também não temos traduzido. Jesus Cristo é o mesmo, de 63. Mas sabe, ele nem sempre vem da maneira como pensamos que ele vem. Ele vem tão humilde. As pessoas têm tudo planejado do jeito que querem que ele venha. E nós andamos de humildade, e aí é onde você encontra Deus. Os cientistas hoje podem enviar um homem ao espaço,
em uma órbita, estão planejando até mandar o homem para Marte, não é isso? Já tem planos para isso. E caminhar por cima de uma folha de grama da qual ele nada conhece. Ou seja, o homem tem sabedoria para fazer grandes coisas. Às vezes ele não tem sabedoria para ver uma coisinha simples, que está aqui perto. Vê? Você tem que se humilhar para conhecer a Deus. Você tem que se livrar de suas próprias ideias e simplesmente abrir o seu coração e a vida para Ele. Então Ele se tornará conhecido. Amém? Então veja, a fé genuína, ela é tão simples que ela passa até despercebida. A mensagem, a doutrina, a palavra de Deus é simples. E muitos chegam até por algum momento ter essa palavra, ter essa fé, ter essa doutrina. Mas por ela ser tão simples, às vezes alguns não permanecem nela. Eles a têm e escapam de suas mãos. Porque eles ainda continuam buscando por uma outra coisa. Porque para eles aquilo não foi suficiente. Deixa eu ler algo que o Mombana diz aqui. Mensagem de identificação. Às vezes a fé é desconhecida para você. Você a tem e você nem sabe disso. Se você tentar empurrar-se em alguma coisa, você a perde. Você passa por cima dela de tão humilde e simples. Ou seja, alguns têm a fé correta e logo em seguida a perdem por buscar por mais alguma outra coisa. Porque acharam que aquilo fosse suficiente para eles. Lembra daquele caso lá de Gálatas? Eles tinham fé. Eles tiveram a revelação. Eles receberam a salvação que vem pela graça. Simplesmente pela fé na obra da cruz. Mas depois de algum tempo, depois que Paulo saiu lá dos Gálatas, vieram os judeus e forçaram aqueles Gálatas convertidos a se circuncidar. Depois Paulo teve que escrever uma carta para eles dizendo, mas por que vocês abandonaram essa fé? Vocês estavam começando tão bem. Por que vocês pararam no meio do caminho? Por que eles ficaram buscando ainda por alguma outra coisa? Entende? Eles tiveram. A verdade, a doutrina é simples. Alguns já têm em suas mãos, mas deixam escapar, deixam embora e a perdem por causa da sua simplicidade. Está entendendo esse exemplo aqui? Agora, mas nós já sabemos por quê. Por que isso acontece? O homem já determinou na sua mente, segundo a sua sabedoria, o que é aceitável e o que não é. O que é de Deus, o que não é de Deus. A sua soberba lhes impede de aceitar a palavra de Deus e isso então os leva o quê? A ruína. Como diz lá em Mateus 23:12. E todo aquele que se exaltar será humilhado. Mas aquele que se humilhar será exaltado. Então quando você se humilha, Deus te exalta. Quando você se rende a Deus para aceitar, receber o Espírito dele para entender, então você será exaltado, porque você de fato entenderá. Ok. Agora, o Mombana também nos disse que, como Deus tem se revelado na sua humildade, e somente para os simples, para os humildes, então o ministério que a noiva terá nesses últimos dias também deverá ser um ministério simples e humilde. Mombana disse isso. Deixa eu ler algo aqui que ele falou. Perguntas e respostas sobre os selos. Pergunta 22. A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? Pergunta que foi feita por Mombana. Com certeza. É isso que está acontecendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo, certamente. É a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo. Com certeza, ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores, está certo? A congregação diz amém. Essa é a noiva de Cristo, com certeza. Ela tem, sim, um ministério, um grande ministério, o ministério da hora. Será tão humilde. Esse ministério, o ministério da noiva que traz essa mensagem, sua simplicidade, é tão humilde, é tão simples. Entende por que é ignorado? Então, se este ministério humilde e simples da noiva tem sido ignorado, é óbvio que você não vai ver este ministério em lugares finos e requintados, luxuosos, grandes. Você não vai ver isto. Se é um ministério simples, não caducaria isso de você encontrar um ministério simples em lugares abastados, grandes, suntuosamente decorados? Não. Esse ministério simples você vai encontrar onde? Em lugares simples, onde pessoas simples e humildes se reúnem.
Onde o povo simples e humilde estiver reunido para aprender a palavra de Deus, ali você vai ter este ministério simples e humilde. Foi isso que uma banda disse. A presença de Deus não reconhecida. A igreja hoje está tentando se igualar a Hollywood. Cristo não está em Hollywood. Cristo está no indivíduo. Hollywood brilha, enquanto o evangelho resplandece com humildade. Deus não está nesses grandes lugares finos e extravagantes e toda esta bobagem que vemos. Ele vem em humildade, em forma de mansidão e suavidade. Passam sem ser notado. E se está familiarizado com a palavra, você verá isto. Então o ministério da noiva é um ministério grande dos profetas, mas ele é tão simples, tão humilde. Você não vai encontrar em grandes lugares. E você vai encontrar aí em casas simples, em lares, onde ali a palavra é ministrada, onde o povo simples está ali reunido, né? Pessoas que estiverem familiarizados com esta palavra e com o espírito dessa palavra, vai identificar esses ministérios simples que Deus tem manifestado nos últimos dias. Ok. Então vamos lá, queridos. Aqui também o Mano vai dizer aqui, mensagem de desesperos. Ele vai citar aqui para nós Lucas 16, que é a razão do tema de hoje. Né? Que você tem que exercer força para entrar no reino. Como nós vimos até aqui, ninguém pode compreender a Deus por sua própria sabedoria. Porque a sabedoria é o quê? Do homem. É animal, terrena, diabólica. Então você não pode compreender Deus com isto. Você tem que aprender a apreender Deus somente por intermédio do seu próprio Espírito Santo. A necessidade de se morrer para as próprias ideias e pensamentos sobre o que a palavra de Deus diz exige, na verdade, um grande esforço por parte de cada filho de Deus. Porque nós lemos aqui o profeta dizendo, né? Deixe teus pensamentos de lado. Deixe tuas próprias interpretações. Mas veja, é simples de se fazer isso? Não. E isso exige um esforço da tua parte para você fazer isso. E às vezes o esforço será condicionado ao caráter de cada um. Quanto mais aperfeiçoado for um caráter filho de Deus, talvez mais fácil será dele se desvencilhar das suas próprias opiniões, dos próprios pensamentos. Mas se o caráter não está bem desenvolvido, né, não está ainda amadurecido, né, usando uma palavra melhor, ele vai ter dificuldade de abrir mão disso, de morrer para si mesmo. Então, há uma necessidade de você morrer para si mesmo, para que você possa então entrar no reino. E você tem que morrer para as suas próprias ideias, para os seus próprios pensamentos, para que você possa receber então a palavra de Deus. Mas, como eu disse, isso exige de você um certo esforço. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que pagar um preço para fazer isso. Principalmente agora, nesses dias que estamos vivendo, né, irmã Maria, nós estamos sempre comentando, né, estamos vivendo dias complicados, não é isso? Sempre estamos falando disso. Então, nesses dias agora, onde há tantas vozes aí ofuscando a voz de Deus. Uma outra ocasião que estive aqui, tratamos sobre esse assunto, né? Ouça a voz de Deus. E nós vimos ali o profeta falando que há muitas outras vozes aí se intercalando em meio à voz de Deus, para ofuscar, para atrapalhar a voz de Deus. Então, foi por isso que uma banda disse essas palavras que eu vou ler aqui, nesse mesmo sermão de desesperos. Ele cita Lucas 16, onde vai falar que é necessário você empregar uma grande força para que você entre no reino. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem prega força para entrar nele. Todo homem prega força para entrar nele. Não simplesmente entra nele facilmente. Veja, o Mamãe está dizendo isso. Você não entra no reino facilmente. Não é tão simples assim. Porém, tem de empregar força para entrar nele. Você tem que se esforçar para poder entrar no reino. Agora, quando me buscardes de todo o vosso coração, então eu serei encontrado. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, eu tive que fazer uma pesquisa. Essa palavra empregar força, que você vai encontrar lá em Lucas 16, no grego lá é biasso, que quer dizer usar a violência. Significa aplicar a força, ou forçar, infligir violência em. Agora,
usar de violência dá a impressão de que Jesus havia dito que o reino de Deus pode ser tomado pela violência. Parece que seria algo assim, né? E pela força física, mas não era isso que Jesus estava dizendo. Ok, queridos? O que ele estava dizendo, na verdade, é que o reino de Deus, ele tem que ser pregado, o reino de Deus ele é pregado, e cada um deve se esforçar para entrar nele. Paulo também disse e ensinava isso. Ele disse que ele corria para conquistar um prêmio, não é isto? Filipenses 3, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Né? Mas para você correr, você tem que ter uma disciplina, você tem que se exercitar, você tem que se esforçar. Então há um preço para você pagar para que você se esforce e entre no reino. Agora, deixa eu dizer algo aqui. Nós entendemos que este processo de entrar no reino, aplicando o uso de uma força, conforme diz a Escritura e conforme Umbanda que diz que você tem que fazer, você tem que exercer uma força, despender de uma força para poder entrar no reino. Este processo de você ter que se esforçar para entrar no reino, se refere também a uma espécie de aperto pelo qual nós temos que passar. Tanto físico quanto espiritual. O Umbanda não está dizendo de um aperto financeiro, mas o que ele fala é de um tipo de oposição que todo filho e filha de Deus terá que enfrentar. Antes de pensar que Satanás seja o nosso inimigo, ou o pior inimigo que nós podemos ter, nós não podemos esquecer de que nós somos inimigos de nós mesmos. Você sabia disso? Na verdade, nós somos o nosso pior inimigo. Portanto, antes de você se preocupar em tentar derrotar Satanás, a primeira pessoa, o primeiro ser que você tem que tentar e se esforçar e empregar um esforço para isso é derrotar a si próprio. Você é o teu pior inimigo. Você tem que tentar derrotar a si mesmo. Se você conseguir derrotar a si mesmo, vai ser mais fácil depois você derrotar o diabo. Porque o diabo não vai poder contar com muita coisa se você derrotar a si mesmo. Porque ele pensa como homem, ele sente como homem, ele fala como homem. Ele age como um homem. Então se você mata este homem, essa sabedoria do homem aqui, que é diabólica, terrena, que nós já vimos, se você mata isso aqui, se você vence a si mesmo, o diabo não vai ter mais espaço para agir na tua vida. Entende isso? Na verdade, então, nós somos o nosso pior inimigo. Portanto, antes de Satanás, o primeiro inimigo que temos de vencer é a nós mesmos. Enquanto não pudermos vencer a nós mesmos, jamais poderemos vencer a Satanás. Porque todo o nosso conhecimento precisa ser posto por terra se quisermos conhecer a Deus. Então veja, empregar força para vencer a si mesmo para entrar no reino. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Deixa eu ler algo que o Umbanda disse sobre isso, porque estou me baseando em algo que o profeta ensinou. Mensagem que não temos traduzida, a separação da incredulidade de 55. Ora, você não pode conhecer a Deus pelo conhecimento. É impossível. Pela graça sois salvos mediante a fé. Basta crer no Senhor Jesus Cristo. É dessa maneira que você o conhece. E não por todas as suas palavras astutas. Isso leva você para longe de Deus. Quanto mais você sabe e mais você estuda e tenta descobrir sobre isso, menos você sabe. Então veja, queridos, para o Umbanda, o emprego da força de Lucas 16:16, nada tem a ver com estudar muito, porque alguns podem pensar dessa maneira. Né? Você tem que se esforçar, empregar força para entrar no reino. Então alguns pensam, tem que estudar muito, ler tudo, examinar tudo, pesquisar tudo, ouvir tudo que falam. E muitas pessoas pensam dessa maneira. Aqui uma banda diz, quanto mais você estudar, menos você vai saber. Mas é assim como alguns estão pensando, eu tenho que me esforçar, eu tenho que estudar. Né? É assim que o natural pensa. Né? Sua sabedoria terrena, animal e diabólica lhe convencerá que quanto mais você estudar, mais você conhecerá Deus. Quando tudo o que você precisa fazer, na verdade, é simplesmente o quê? Sair do caminho. Amém? E morrer para si mesmo. É ser humilde, ser manso. E então é que você verá a Deus. Amém? É isso que o Umbanda está nos ensinando. Depois ele continua. Pare de estudar e de deduzir isso. Apenas descanse e creia.
descanse e creia. Eu costumava pregar lá na Igreja Batista um pequeno sermão. Eu chamava de descanse e deixe Deus agir. Que pena que esse sermão não foi gravado, né? Isso mesmo. Apenas descanse e deixe Deus agir. Enquanto você se meter nisso, não há nenhuma maneira alguma. Você sabia que o maior inimigo que eu tenho é o William Branham? Ele está sempre no caminho de Deus. Se eu conseguir tirá-lo do caminho, então Deus poderá fazer a sua obra. O teu pior inimigo é você mesmo. Basta sair do caminho, e então Deus pode ir a operar, a trabalhar. Agora, tenha cuidado com quem você se associa. Escute isto. Quando você sair lá fora e ficar em meio ao povo, e este começa a dizer a você isto e este aquilo, então você se confunde todo. Você não sabe no que você crê. Ou seja, quanto mais vozes diferentes você for ouvir, menos você irá crer. Quanto mais você der ouvidos a pessoas diferentes, ministros diferentes. Porque um vai dizer uma coisa, um vai dizer outra. É isso que o profeta está dizendo. Tome cuidado com isso. Porque quando você pensa que é isso que tem que fazer, estudar, examinar, ouvir tudo, e você não vai acabar crendo em nada. Você vai ficar mais ignorante do que você já era. Mambana, deixa eu ler minha nota aqui para você. Mambana não está negando a importância de você estudar a palavra. Não, você tem que estudar. Amém? Mas o que ele está querendo nos dizer é que antes de fazermos qualquer coisa, precisamos avaliar os nossos motivos e objetivos. Por que você quer estudar? Por que você quer saber? Qual é o objetivo disso? O que te leva a fazer isso? É realmente para você crescer como filho ou para pegar isso como um conhecimento para tentar usar contra alguém? Para quê? Quais são os motivos e objetivos? Mamãe sempre fala isso, nós já tratamos em outros estudos. Veja os teus motivos, veja quais são os teus objetivos e motivos. Quando nós avaliamos o que nos leva a fazer as coisas que fazemos, então podemos identificar tudo aquilo que poderia nos atrapalhar e nos impedir de conhecermos a Deus. Se fizermos qualquer coisa por presunção, o orgulho, o estudo, ele só nos deixará ainda mais orgulhosos. E Deus só pode se revelar a quem? Aos humildes. Não foi isso que nós já vimos? E veja que além de você, Mambana disse que as pessoas a quem você ouve também podem te confundir. Então, quanto mais você estudar, mais confuso você pode acabar ficando. Quanto mais vozes você der ouvidos, mais distante você poderá ficar da voz de Deus. Está entendendo isso? Deixa eu contar aqui uma experiência. Quando eu era militar, eu gostava de ler muitos livros. Eu lia tudo que estava ao meu alcance. Na verdade, eu gastava boa parte do meu ordenado só comprando livros. Isso foi lá nos anos 90. Naquele tempo não tinha internet. Então, para você buscar informação, ou você ia na biblioteca, ou você lia livros. Eu comprava muitos livros. Comprei tantos livros que até hoje não dou conta de ler. Está tudo lá parado, empoeirado. Naquele tempo, eu queria obter todo tipo de informação possível. Eu lia todo tipo de livro, fitas, tudo que você imaginava. Queria buscar todo tipo de informação, de conhecimento. Principalmente na área filosófica, que era a minha preferida. Comprei muitos livros de filosofia. Lia todos os tipos de correntes filosóficas. Lia todos os tipos de religiões também. E foi nessa mesma ocasião também que eu ingressei numa igreja evangélica, protestante, pentecostal, como se diz. Lá recebi Jesus e continuei, me devotei àquela religião que estava nos ensinando, mas mesmo assim eu continuava buscando por aquele intelectualismo, eu buscava ainda a informação, a filosofia, né? E não apenas isso, mas eu também lia livros de religião, como eu disse. Eu lia todos os tipos de religião. Eu queria estar a par de tudo que as religiões do mundo ensinavam. O que o budismo ensinava, o que o Dao De Jing ensina, taoísmo, o que o Bhaktivedanta Swami Prabhupada, teosofismo, enfim, cabala. Eu lia tudo, eu estudava tudo. Você não faz ideia de como minha cabeça ficava naqueles dias. E tinha uma frase, tinha um provérbio chinês que me inspirou muito, creio, naquela época. Eu estou só apenas remontando alguma coisa que eu estava examinando esses dias. Havia um provérbio que eu gostava muito. Esse provérbio dizia o seguinte: um homem de mente ampla consegue ver um pouco de verdade nas diferentes religiões, mas o homem de mente estreita vê apenas as diferenças.
Né? Eu, embora tenha lido aqui para você, eu tenho isso de cor salteado na minha mente. Eu gostava muito dessa frase. Então a frase dizia, né? O pensamento chinês é esse, né? Um homem quer mostrar a mente ampla, então você vai ter que enxergar um pouco de verdade em todas as religiões. Porque o homem de mente estreita só vai ver as diferenças. Então o que eu fazia? Eu pegava todos os livros de religião, lia budismo, tudo que imaginava. Né? Até as literaturas de Rosa Cruz, lia tudo. Né? E tentava tirar um pouco de verdade, de coisa boa em cada uma delas. Porque eu queria ser um homem de mente ampla, não é isso que o provérbio chinês ensinava? Então, se eu visse só a diferença, eu era um homem de mente estreita. Não, eu queria ser um homem de mente ampla. Então, eu estudava. E qual foi o resultado, meus queridos? Quanto mais estudei, quanto mais me aprofundei nas religiões, eu vi que eu estava mais e mais me afastando de Deus e da sua palavra. Cada vez que eu tentava buscar uma verdade em cada uma das religiões, eu via que eu estava cada vez mais longe e afastado da verdade. E hoje, eu tenho visto alguns irmãos, até mesmo na mensagem, defendendo um pensamento um pouco parecido com esse do provérbio chinês. Vi um irmãozinho da mensagem numa rede social escrever: eu estou examinando tudo que os ministros da mensagem estão pregando. Porque você consegue tirar algo de proveito em cada coisa que eles falam. Né? E examinando ali, eu vi que o irmãozinho pertencia a um isma, é um grupo da mensagem. Um isma. Então, para mim já ficou claro. Né? Então ele tinha o mesmo pensamento lá que eu tinha no passado, porque é um pensamento denominacional. Eu tinha esse pensamento. Né? E eu já sei qual que é o resultado disso. E eu já vi alguns estão dizendo: olha, eu ouço isso, eu ouço o que aquele pregador fala, daquele grupo tal, esse outro grupo, enfim. E até ele se baseia até numa escritura, né? Tem uma escritura de Paulo disse lá: julgai todas as coisas, não é isso? Retende o que é bom. Eles até pegam isto, que é um pouco parecido com o provérbio chinês, né? Então, eu já vi alguns irmãozinhos dizendo que tentam ouvir todos os tipos de ministros que existem na mensagem, a fim de tentar tirar proveito de cada coisa boa que eles pudessem encontrar ou dizer. Porém, isso que alguns estão dizendo, meus queridos, é tão enganoso quanto aquele provérbio chinês foi para mim lá no passado. Se você for ouvir a tudo que os ministros dessa mensagem estão ensinando, você irá se afastar de Deus ao invés de se aproximar dele. Lembra quando o irmão Banda contava sobre aquela comparação que ele fazia da pomba e do corvo? O irmão Banda, ele comparava as pessoas que estudavam de tudo e que iam para todos os lugares em busca de informação a corvos. Eles conseguem comer de tudo, não é isso? Eles comem de tudo, eles vão em qualquer lugar. Até mesmo a própria comida que a pomba come. Né? Porém a pomba, o irmão Banda disse, ela não pode comer tudo que o corvo consegue comer, não é isso? Ela já conhece qual é o tipo de ração que faz bem para ela. Portanto, ela não tem a necessidade de ficar buscando por uma outra ração. Ela já sabe o que é adaptável para ela. Ela está condicionada àquilo. Aquilo satisfaz, está bom. Mas o corvo, o que uma banda diz que ele faz? Ele pode comer tudo. Ele pode comer o trigo com a pomba e ao mesmo tempo pode comer carcaça. E pode estar em todo que lugar. Deixa eu ler algo que ele fala isso. A igreja e sua condição. Veja, ele pega esta figura para ilustrar a condição da igreja. Agora, o corvo poderia se assentar aqui e comer sobre uma carcaça morta. Você nunca verá a pomba ao redor dessa carcaça morta. Ela não pode suportar isso. O mau cheiro daquilo em seu nariz, ela não poderia suportar aquilo. Isso a deixaria enferma. Ela simplesmente não pode suportar qualquer coisa que esteja deteriorando, que esteja podre. Elas não podem suportar isso. Sendo assim, ela não poderia comer aquilo. Se ela comesse, aquilo mataria imediatamente a pomba. Porque o que digere a comida é o derramamento do fel dentro do estômago, o qual digere a comida. E se não há fel para ir ali dentro, para preparar isto, então aquilo mataria a pomba. Desta forma, você sempre encontrará a pomba ao redor de um lugar onde há algo limpo e há algo que é sadio. Agora, o corvo é diferente. Agora, somente note o corvo sendo um tipo do hipócrita. O corvo pode sentar ali sobre a carcaça morta e comer simplesmente tanto quanto ele deseja e voa imediatamente para o campo e come trigo também.
Porém, a pomba não pode comer trigo e depois voar sobre a carcaça morta. Não. Então veja, queridos, quando nós lemos essas palavras aqui do Mambrana, com a aplicação espiritual que ele quer trazer para nós chegamos à conclusão de que, infelizmente, também existe alguns corvos na mensagem. Buscando por uma carcaça deteriorada e putrefata, como a doutrina denominacional unicista, por exemplo. Nós já conseguimos provar suficientemente, através de vários estudos e ministrações, de que o unicismo é uma doutrina que já nasceu morta. Nós nem precisamos ter o trabalho de matá-la, ela já nasceu morta. Temos conseguido demonstrar, através de vários estudos, que o Mambrana não era unicista e nunca ensinou tal doutrina. Porém, o que você está vendo aí? Mesmo com todos os esclarecimentos que estamos dando, o que você está vendo? Você consegue ver pessoas agindo como corvos, teimando em alimentar as carcaças mortas do unicismo. Ainda tem isto. Outros ainda andam em busca por um novo profeta, um outro mensageiro, supostamente precursado por Mambrana. Enfim, há pessoas que ouvem de tudo e buscam aprender de tudo que os vários ministros têm ensinado. Porém, tudo isso não passa de imundícia, onde os corvos alegremente ali conseguem se juntar para ter seus avivamentos. Mas a pomba, ela somente habita em lugares limpos, diz o Mambrana, onde há a pureza da palavra, não é isto? Ela não se suja com essas coisas. Ela não consegue comer o mesmo que os corvos comem. Elas não saem em busca de novidades. Elas já têm o que elas precisam. Pois tudo o que ela precisou foi fazer o quê? Foi se aquietar, como disse Mambrana, sair do caminho, não é isso? E deixar Deus falar, deixar Deus passar. Essa é a força que você tem que empregar para entrar no reino. Não agir como um corvo, buscando uma novidade aqui e ali, ouvindo isso e aquilo. Seja uma pomba, ande em lugares limpos e deixe Deus passar, deixe Deus assumir o caminho. Amém, queridos? Então, quando eu vejo alguém dizendo que consegue ouvir todos e tirar algo de proveito de cada um deles, ele na verdade está agindo como um corvo, que consegue comer de tudo. Porém, uma pomba não consegue ter essa mesma versatilidade de degustação que alguns têm na mensagem. Porque isso vai dar má digestão para ela. Lembre-se novamente, eu vou ler outra vez aqui o que o Mambrana disse. Tenha cuidado com quem você se associa quando você sair lá fora e ficar em meio ao povo, em meio às pessoas. E este começa a dizer a você isto, e este vai dizer para você aquilo. Então você se confunde todo, você não sabe no que você crê. Nós podemos até citar pessoas, conhecemos pessoas que até conheciam a doutrina, mas se afastaram e foram para ismos. Porque continuaram ouvindo a outras vozes. Continuaram buscando por alguma outra coisa. Como aqueles Gálatas, eles tiveram a verdade. E Paulo disse, quem instruiu vocês a sair disto? Vocês começaram bem, por que pararam? Mambrana disse, a fé, a doutrina está disponível, é tão simples, que às vezes eles chegam e passam por ela e seguem adiante e perderam e não sabem. Então veja, eu estou tentando apenas mostrar para você o que o Mambrana nos disse. Você tem que despender um esforço para entrar no reino. E um dos primeiros esforços que você tem que expor aqui é morrer para você mesmo. Morrer para as tuas próprias opiniões, morrer para as tuas próprias interpretações e agir como uma pomba. Fique com a palavra e aceite aquela palavra, descanse nisto e deixe Deus fazer a obra na tua vida. Amém? No estudo anterior que nós estudamos, que foi os empecilhos para a plena adoção, nós comentamos ali algo que o Mambrana disse, de que pressões vêm sobre os cristãos. Mambrana falou isso. E o cristão, ele é submetido a pressões. E de que o cristão, ele precisa então ser pressurizado por Deus para resistir a essas pressões que ele recebe. Então, também nós devemos nos lembrar de que o Mambrana disse que aqueles que possuem o espírito de corvo, que tentam tirar proveito de todo tipo de alimento que é oferecido, eles não têm condições de resistir a essas pressões das quais um cristão está sujeito. Todos nós, como os cristãos, estamos sujeitos a pressões, seja na tua própria casa, no teu próprio lar, na família, no trabalho, onde for. Você está sujeito a pressões. E se você é um cristão, se você é um filho, Deus vai te dar estrutura para você ser pressurizado para suportar. Mas se alguém não tem esse processo do novo nascimento, ele vai tentar apenas manufaturar isso. O profeta chega a comparar um corvo, que tenta fazer isso, mas não consegue, porque ele não tem a pressão de Deus. Não foi pressurizado por Deus.
né? Tem que ter o espírito. Quem tem o espírito de corvo não consegue ficar muito tempo no mesmo lugar. Ele não suporta. Ele não consegue. Deixa eu ler algo que o profeta aqui fala no 4º selo. Mas deixa um corvo tentar voar com uma águia, ou um falcão, qualquer dos dois. Ele se desintegraria? Ele tem de ser pressurizado para onde vai. Esse é o problema hoje. Alguns de nós não somos pressurizados. Nós explodimos rápido demais. Ele disse, aqueles que agem como o corvo fazem isso. Eles não suportam a pressão. Eles ficam no lugar e saem e vão para outro lugar. Depois saem, vão para outro lugar. Saem e vão para outro lugar. É isso que os corvos fazem. E eles conseguem comer de tudo. Come um pouco dali, ouve um pouco disso, ouve um pouco daquilo. O profeta disse, se você fizer isso, você vai ficar confuso. Você vai ficar perdido. Você vai se afastar mais e mais de Deus. E qualquer probleminha que vem, foge. Não é isso? A pressão vem e foge. Por que isso? Porque não foi pressurizado. Veja, você tem que exercer esforço para você entrar no reino. E é isso que você tem que fazer. Você tem que ser pressurizado, você tem que ter uma estrutura de Deus, você tem que ter maturidade dada pelo próprio Deus para você suportar essas pressões do dia a dia. Seja na forma de enfermidades, de problemas, de lutas, de escassez, seja o que for. São pressões. E só um filho de Deus está capacitado para resistir. Você pode, como um filho, lamentar? Você pode. É normal você fazer isso. Você pode se entristecer? Lógico que você pode. Você é humano. Mas se você é um filho de Deus, você vai ser pressurizado por Deus. Deus vai te dar estrutura para você suportar aquilo. Amém? Você tem que crer nisso. Deixa eu ler algo aqui. Nós explodimos rápido demais. Veja, quando estamos dando pulos, mas temos de ser pressurizados, diz o Mombrana. O corvo desiste fácil. Não tem força suficiente para empregar esforço a fim de poder entrar no reino. Então Paulo mencionou as inúmeras pressões que ele mesmo e os apóstolos, os discípulos, a igreja naquele dia passaram para poder pregar o evangelho. Ele chegou a mencionar as pressões que ele suportou lá na Ásia e das quais era angustiante, mas Deus deu livramento de todas elas. Quero ler rápido isso. 2 Coríntios 1:8. Aqui Paulo diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. É verdade, querido. Às vezes você passa por lutas, por problemas que às vezes você fica até desesperado, diz Paulo. Veja, é normal isso aqui. Mas se você é um filho de Deus, Deus vai te dar a estrutura para você suportar. Este é o emprego da força para entrar no reino do qual Jesus se referia. Sem o qual você não vai poder entrar. O Filho de Deus, ele deve estar sujeito e resistir a todo tipo de perseguição, de lutas, de pressão, de problemas, enfermidades, mentiras, seja o que for, se ele quiser entrar no reino. Ele disse isso. Mateus 5:10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Então, como nós vimos nesse estudo anterior que eu comentei, Mombrana disse que após alguém nascer de novo, ele precisa, como um filho de Deus, como o tipo certo de filho, ele precisa passar por provas para que ele possa ser moldado no seu caráter, para que ele então se torne esse tipo certo de filho e assumir todos os privilégios como um herdeiro, para assumir os negócios do pai. Nós tratamos sobre isso no último ensino. E o Mombrana disse que muitos, mesmo sendo filhos, não receberiam herança porque pensavam que só porque tinha algum dom do Espírito Santo ou algum conhecimento, e era tudo o que eles precisavam. E esse foi o erro que todos os crentes em cada era da igreja têm cometido. Em cada era da igreja, todos os crentes têm cometido o mesmo erro. Eles chegam a um ponto, eles chegam a um limite, eles dizem, isso eu basta, isso foi suficiente, isso é tudo o que eu precisava. E esse foi o erro que todos os crentes cometeram no passado. E é o mesmo erro que eles cometem hoje também. Deixa eu ler isto.
tempo de colheita. Vocês pentecostais, não prestem atenção ao metodista, batista ou presbiteriano. Vocês conheceram aquilo que era para cada geração. E vocês empregaram esforço para isso, certamente. Agora, simplesmente não pare de empregar esforço bem aí. Simplesmente continue se esforçando, continue pressionando. Vê? Foi aí onde os metodistas cometeram seus erros. Eles empregaram esforço na santificação, mas pararam. O luterano empregou esforço na justificação e pararam. Veja, então se organizou e ali ele morre. É o fim disso. Isso é tudo. E alguns chegaram na mensagem, pronto, fui batizado no nome de Jesus, conheço a mensagem, eu sou unicista com Cristo, né? Pega até uma tradução aí que eles fizeram, né? Sou unicista com Cristo, né? E pronto, isso é tudo que faltava. Agora estou completo, estou realizado. Ou até vamos para o nosso caso. Alguns têm o entendimento correto da doutrina, sabem o conhecimento correto que se deve ter acerca da deidade, e param nisso, e ficaram nisso. Quando há outros passos que tem que ser dado. É por isso que o irmão Brian já não prega a deidade desde 2007. Esse assunto já está encerrado para ele. Ele pode tocar nesse assunto ainda uma vez ou outra, mas o foco deles não é isso. O foco é poder fazer com que a noiva seja instruída para que ela possa adquirir essa maturidade, até receber a adoção completa. Ele tem que ser um tipo certo de filho. Não basta dizer, agora eu entendo isso, agora eu entendo aquilo. Tudo bem, isso é bom, isso ajuda. Mas você tem que ser mais do que isso, você tem que passar disso, você tem que ir além disso. Esse foi o problema em todas as eras. Eles ficaram, cada um na sua era, com aquilo que eles acharam que era aquilo que eles conseguiram, que era suficiente. Então veja, agora, a noiva deste dia, ela deve então empregar esforço para entrar no arrebatamento. Amém? Suportando as pressões que o próprio Deus permite que sobrevenha sobre ela, para quê? Para aprimorar o seu caráter. Porque para você ser o tipo certo de filho, para que Deus adote você, para ter um caráter como Deus quer que seus filhos tenham, você tem que passar por uma prova. É isso que a irmã Brana falou, é isso que nós estudamos. E a irmã Brana disse que Deus ainda está colocando os seus filhos à prova. Seja na forma de uma enfermidade, seja na forma de um problema, seja o que for. Cada um tem a sua própria prova. Cada um tem o seu próprio tipo de pressão para amadurecer. Mas Deus nunca vai dar pressão para o seu filho sem ele, ao mesmo tempo, pressurizá-lo para resistir a essa pressão. Amém? Vamos lá entender isso? Deixa eu ler isso na mensagem Eu Sei. Está escrito em uma das escrituras da Bíblia que as provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o próprio ouro. Pois é Deus nos dando estas provas. Deus nos dá essas provas. Deus nos dá estas pressões às quais nos sujeitamos. E muitas vezes nós falhamos, não é verdade? Nós não nos desesperamos como Paulo se desesperava. Às vezes nós falhamos, infelizmente. Mas Deus não desiste de nós. Porque somos filhos, Ele continua trabalhando com seus filhos. Trabalhando com as suas filhas. Amém? No seu caráter. Depois que nos tornamos sua propriedade, nossa confissão e nosso batismo, ou nossa promessa para andarmos em vida para Ele, então cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória. As provas são para que a glória de Deus, o seu doxa, os seus juízos, os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus conhecimentos, suas opiniões, sejam refletidas através da minha vida, através da tua vida. Ok. É para nos trazer a um lugar onde Deus possa se tornar mais real para nós. Sim, para você testemunhar. Me passou isto, eu passei por essa coisa, mas Deus me deu o livramento. Meu Deus vive, meu Deus existe. É para isso. As pressões é para isso. As provas é para isso. É só para você testificar. Eu tive isso, eu passei por isso, mas eu estou aqui, eu venci porque Deus me pressurizou. Glória a Deus. Amém? Continuando. E por que Deus permite que os problemas apareçam? Pergunta o irmão Brana. Por que Deus permite esses problemas surgirem? Deus arreia o problema, coloca freio em sua boca e faz com que ele o obedeça. E aqueles problemas nos trazem a um companheirismo mais íntimo com Deus. Você se aproxima mais de Deus nessas horas. Você ora mais a Deus nesse tempo. Você lê mais a sua palavra nessa hora. Não existia nenhum arco-íris até o dilúvio chegar. Mas depois que Noé passou por aquela condição que ele passou, flutuando 40 dias e 40 noites de uma tempestade, em uma pequena arca, sendo arremessado de um lado para o outro. Foi depois que o dilúvio acabou, que ele viu um arco-íris. Pela primeira vez.
O pacto da promessa. O pacto da promessa. Depois dele ter passado pela tribulação, então ele viu a promessa. Queridos, depois que a tribulação passa, você vê a promessa. Depois que a pressão passa, você vê o Deus verdadeiro ali, te livrando, te auxiliando, mostrando que Ele estava contigo o tempo todo. Você nunca esteve só. Amém? Então, às vezes, as pessoas elas somente se voltam para Deus quando os problemas e as lutas aparecem, para lhes pressionar. Mas o Umbanda vai nos dizer aqui, eu vou ler isto, que seria muito bom que você fosse até Deus sem ter que ser pressurizado ou forçado por uma pressão, por um problema, para ir até Ele. Né? Pensando em nossos caminhos, não temos traduzido isso, 59. E é uma pena que nós temos de ser pressionados, nós temos de ser pressionados em lugares para nos fazer aceitar isto. Que inimigo temos? Lembra, ele já disse, né? Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Sim, um arqui-inimigo. E é bom voltar para o Senhor, antes que esses problemas ataquem. Agora, na maior parte do tempo, são os problemas que fazem com que as pessoas venham para o Senhor. Mas nós devemos vir antes que elas ataquem. Amém? É muito melhor. Por que isso? Porque isso é uma prova de fé. Prova de amor. Né? Não que você tem problema, agora você busca porque antes você não tinha amor. Não é isso. Mas você tem que demonstrar que você o ama. E você tem que demonstrar isso diariamente. Na tua postura como cristão, na tua postura como uma vida íntima com Deus, na forma de uma palavra de oração, tendo comunhão com Deus com oração, você tem que fazer isso diariamente. Então veja, é Deus que nos dá as provas para que a sua glória, o seu doxo seja refletido em nós. Mas somente as águias de Deus, ou as pombas de Deus, como você quiser, é que podem refletir essa glória. Os corvos jamais conseguirão fazer isso. Como nós já dissemos, os corvos tentam copiar esta glória, tentam viver uma vida cristã, mas só o que eles fazem é personificar e copiar isso. E a menos que Cristo viva em alguém, Ele não poderá manifestar a sua vida através dele. Aqueles onde o selo da vida do Espírito Santo se manifesta, tornam-se exemplos do cristianismo. Tanto na aparência, como também na fala, nas suas ações. Né? São para esses que Paulo se referia quando ele disse, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deixa eu ler algo que o Umbanda diz aqui. Um estandarte. Agora hoje, Deus tem um selo. E é pena de morte copiar esse selo. E alguns não conseguem viver esse selo. Apenas copiam, tentam imitar. E quem é que faz isso? Os corvos. Escutem. Vocês luteranos, metodistas, batistas, presbiterianos e pentecostais, não tentem copiá-lo. Aquiete-se e Deus o colocará em você. E então você será um estandarte, um exemplo do cristianismo, de masculinidade, de feminilidade, o selo do Espírito Santo, o estandarte de Deus, impresso em você, até que você se pareça, até que você atue, até que você caminhe, até que você fale o Evangelho, por onde quer que você vá. Ninguém pode apontar o dedo para você. Amém. Amém, queridos? Então, um filho provado é aquele que não personifica o cristianismo. Né? Ele realmente se afastou dos substitutos que conduzem aos ismos. Amém, queridos? Só quero encerrar agora esse estudo rapidamente, apenas fazer mais uma leitura de algo que o Umbanda disse, voltar a essas provas que Deus nos envia para que nós possamos ser aperfeiçoados por meio delas, para que então possamos despender aquele esforço para entrarmos no reino. O Umbanda disse que é por meio das provas também que Deus faz isto. Né? As próprias doutrinas falsas são uma forma de provar e testar você, para saber se você vai ficar com a falsa ou com a genuína. Tudo isso são provas. Então, lá no livro das 7 eras, na página 97 em diante, o profeta vai dizer o seguinte: mas Deus disse que seu amor era amor eletivo. A prova do seu amor é a eleição. Visto que não importava o que acontecesse, seu amor era verdadeiramente comprovado pelo fato deles terem sido elegidos para a salvação. Por vos ter Deus elegido para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade. Ele pode entregar você à morte, como fez com Paulo. Ele pode entregar você ao sofrimento, como fez com Jó. Essa é uma prerrogativa dele. Ele é soberano, mas tudo é com um propósito. Se ele não tivesse um propósito, então ele seria o autor da frustração e não da paz.
Então, se Ele permite que você passe uma prova, acredite, meu querido irmão e minha querida irmã, você não sairá frustrado dessa aprovação. Deus mesmo vai te dar vitória para você passar por cima dela. Amém? Se Ele não tivesse um propósito, seu propósito é que, após termos sofrido um pouco, fôssemos aperfeiçoados, fôssemos confirmados, fôssemos fortalecidos e firmados. Veja, as provas é tudo isso. E você tem que passar por tudo isso. Você tem que ser firmado, você tem que ser aperfeiçoado, confirmado, fortalecido, para você entrar no reino. Como disse Jó, Ele cuida de nós. Veja você, Ele próprio padeceu. Está falando de Jesus. Ele aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu, nos dando exemplo. Ele verdadeiramente foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Nosso caráter como filhos de Deus somente pode ser aperfeiçoado como? Pelas pressões, pelas provas, pelo sofrimento. E de acordo com Paulo, ele deixou para a sua igreja uma medida de sofrimento. Veja, Deus concede uma medida de sofrimento, mas é uma medida suportável. Ainda que você lamente, ainda que seja torturante em alguns momentos, mas é suportável. Por que isto? É uma medida de sofrimento também por meio de sua fé em Deus, enquanto padecendo por Ele, chegassem a um lugar de perfeição. Por que Ele quis isto? Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Agora uma banda pergunta, por que ele fica de lado? Por que às vezes parece que ele não responde? A razão encontra-se em Romanos 8, 17 e 18. Veja, o irmão Bando está sempre citando aqui as Escrituras. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Agora veja, ele está falando de herdeiros. E você tem que ser o tipo certo de filho para receber a herança. Não é isso? Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A menos que padeçamos com Ele, não podemos reinar com Ele. Você quer entrar no reino? Você vai ter que despender um esforço para você entrar. E que esforço é esse? Suportar e padecer. Padecer e suportar. Se você não padecer com Ele, você não reinará com Ele. Você tem que padecer para reinar. A razão disto é que o caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento. Ok, eu estou passando com esse problema. O que você vai fazer com isso? Você vai só lamentar e reclamar? Não. Você vai dobrar os joelhos e você vai orar. Mas até quando, irmão de hoje? Até a resposta vir. Até o problema acabar. Isso, enquanto, nesse processo de você esperar, de ter paciência, você vai ser já aperfeiçoado. É isso que o irmão está dizendo. O caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem um caráter é satânico. Porém, o poder com o caráter é apto para governar. E uma vez que ele quer compartilhar conosco até o seu trono, na mesma base em que ele venceu, e está sentado no trono do seu Pai, então nós temos que vencer para nos assentarmos com Ele. E a pequena aflição temporária, porque isso é passageiro, isso é temporário, que sofremos agora, não é para comparar com a tremenda glória que em nós há de ser revelada quando Ele vier. Amém? Que tesouros estão armazenados para aqueles que estão dispostos a entrar em seu reino através de muita tribulação. Então veja, queridos, esse é o esforço que cada filho tem que despender para poder entrar no reino. Ele tem que se esforçar em morrer para si mesmo, porque você é o seu pior inimigo. Você tem que se esforçar em abrir mão dos seus próprios pensamentos para poder ser humilde. Você tem que morrer para si mesmo. Você tem que sair do caminho para deixar Deus entrar no seu caminho. Você tem que estar disposto a suportar, a sofrer as pressões e com paciência. Amém? É esse esforço todo que você tem que despender para entrar no reino. E uma banda diz, a palavra também nos confirma isto, você não vai padecer sozinho. E você não será frustrado. O resultado disso será a vitória
pelo sangue do Cordeiro. Amém? Graças a Deus. Fechamos nossos olhos, vamos voltar a Deus, uma palavra de oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, ouvimos aqui, Senhor, esses textos que lemos, as palavras que o teu profeta disse, as Escrituras, e nós cremos em tudo, Senhor. Realmente Tu tens se manifestado entre nós de uma forma simples e humilde, para simples e humildes, porque só eles irão Te compreender e Te entender. Então, Senhor, encarecidamente nos voltamos a Ti agora nesta oração, para pedir para que Tu venhas a cada dia mais, Senhor, ajudar-nos a vencer a nós mesmos, a morrer para nós mesmos. Porque se continuarmos com aquela sabedoria que é natural do homem, que é animal, que é diabólica, que é terrena, e que é a mesma sabedoria deste mundo, nós nunca jamais poderemos sequer compreender a Tua palavra e as coisas que Tu tens feito em nosso meio, nesses dias de hoje, Senhor. Então ajude-nos, aperfeiçoa-nos, Senhor. Nos dê estrutura para cada filho Teu que está nos acompanhando, que está nos ouvindo. Ajude os Teus filhos, Senhor, que têm padecido, que têm passado por pressões. Senhor, ajude-os. Dê a eles a pressurização que eles precisam para que eles possam passar por esse teste, por essa aprovação, que nós já entendemos é para aperfeiçoar e moldar o seu caráter, para que possamos ser o tipo certo de filho que Tu quer que sejamos. Ajude-nos nisso, Senhor. Ajude-nos a ter os Teus pensamentos. Ajude-nos a morrer a cada dia mais, Senhor. Ajude-nos se em algum momento nós não atuamos como pomba. Perdoa-nos se em algum momento, Senhor, nós demos um ouvido a alguma outra coisa, a uma outra palavra, e talvez cedemos aquilo. Senhor, nós queremos apenas dar ouvidos à Tua palavra, porque o Teu profeta diz que quanto mais buscarmos, quanto mais nos entretermos com as vozes e as vozes diferentes que estão, mais confusos ficaremos, mais perturbados estaremos, mais afastados de Ti estaremos. E é isso que nós não queremos, Senhor. Queremos estar perto de Ti. Ajude-nos a vivermos na humildade da Tua palavra e a reconhecer a Ti em todos os nossos caminhos. Ajude-nos, Senhor, para sermos Tuas testemunhas, como disse o Teu profeta, no pensar, no agir. Porque se temos o Teu Espírito que nos instrui acerca de tudo, esse Teu Espírito também terá que nos ajudar a falar como Tu fala, a pensar como Tu fala, a andar, a agir, a pensar. Oh, Senhor, agradecemos por essa palavra, que essa palavra seja uma semente, e que ela seja fecundada em nossos corações, e que ela não morra, mas que ela venha dar os frutos para os quais o Senhor dirigiu, para cada um de nós, e que possamos frutificar a 30, 60, 100 por um, Senhor. É o que nós Te pedimos, para a honra e glória do Teu nome, assim seja. Amém. Graças a Deus.